vou lembrar algumas coisas aqui. Quando os árabes conseguiam enfrentar Israel ou os Estados Unidos por alguns dias a mais, eles consideravam uma vitória. Foi assim em 73, que foi diferente de 67, Guerra dos 6 Dias e Guerra do Yom Kippur. Foi assim quando Saddam Hussein foi atacado em 1991, que chamou de mãe de todas as batalhas, mesmo tendo que desocupar o Kuwait, tendo parte do sul do país ocupada, parte do norte do país ocupada, a guarda republicana destruída, mas os Estados Unidos não chegaram a Bagdá. Não sei se porque não quiseram ou porque não puderam naquele contexto. Mas o Saddam Hussein, por enfrentar aquela coalizão capitaneada por Washington por aproximadamente 40 dias, né? Vamos pegar exatamente aqui quantos dias que Saddam Hussein recebeu ataques e como é que foi essa narrativa, porque vocês vão entender o que eu estou dizendo para vocês, e eu já falei isso. Olha, os bombardeios, eles começam por volta do dia, se não me falha a memória, 16 de janeiro, e o conflito se estende até o dia 28 de fevereiro, quando é assinado um cessar-fogo. Então, quer dizer, foram pouco mais de 40 dias. Pouco mais de 40 dias. E o Saddam Hussein disse que isso aqui é a mãe de todas as batalhas, quer dizer, e ele disse 42 dias seguidos, Mohammed, boa noite, obrigado, Águia, eles disseram o seguinte, o Saddam, vocês podem resgatar, inclusive, essa fala do Saddam depois que o conflito termina, porque ele disse que um país árabe resistir aos Estados Unidos, ou a Israel, ou a coalizão internacional por eles capitaneada por mais de 40 dias, era uma vitória estrondosa. Imaginem vocês, depois de 32 anos, um grupo, que não é um exército, o exército iraquiano era um grande exército, um grupo como o Hamas, aliado ao Jihad, da Frente Popular, outros grupos menores palestinos, alguns poucos milhares de combatentes resistindo já há 82 dias, meu amigo. Há 82 dias a um assédio por terra mar e ar, com um dos melhores, se não o melhor serviço de informações do mundo, que é o Mossad israelense, com a participação dos serviços internos, do Shin Bet, com a participação do apoio do MI6 britânico, da CIA, com o apoio de todo o aparato de geolocalização, óculos de visão noturna, termovisores, quer dizer, tudo que vocês podem imaginar, todos os recursos, né, possíveis e imaginários. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, 82 dias, se a guerra terminasse hoje, 82 dias de resistência de um exército de milhares de pessoas, muito pouco aparelhado, resistindo a um dos maiores e mais habilitados exércitos a realizar uma operação desse tipo, como é o exército israelense, é uma vitória sem precedentes. Não há, na história das guerras árabes e israelenses, nada parecido. Sequer a situação das guerras civis e intervenções de Israel no Líbano, com os eventuais confrontos com a Síria, sequer, e estou falando de estados, hein? A guerra de 2006 contra o Hezbollah, que muita gente diz que foi uma vitória do Hezbollah, e eu não estou aqui entrando no mérito se foi uma vitória, se foi uma derrota, se Israel ganhou, se Israel perdeu, mas é considerada uma vitória, sob o ponto de vista da capacidade de resistir pela classe de guerra assimétrica que se propõe. Então, se fosse hoje, acabou a guerra hoje, eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida em dizer que o Hamas poderia considerar-se absolutamente vitorioso. 82 dias de poucos milhares de pessoas vivendo em uma faixa de 40 e poucos quilômetros por 6 a 9, dependendo do pedaço ali da faixa, e sem suprimento, sem água, sem comida, e resistindo a 82 dias. É uma vitória absolutamente incontestável. Se há essa dificuldade, se há setores no norte de Israel que estão desocupados, porque a população não quer ficar perante a ameaça iminente, perante os ataques que o Hezbollah leva a cabo contra o norte de Israel, onde Israel disse até ontem que perdeu 15 soldados, são números oficiais, né? Então, em relação a esse contexto que a gente observa, eu só vejo quando Israel tenta alargar o espectro, o aspecto geográfico do conflito, a possibilidade que setores extremistas em Israel cogitem a utilização contra o Irã de armamento nuclear.
tá? Não vejo, porque se é difícil combater o Hamas em Gaza, imaginem vocês um país com a capacidade missilística do Irã. Os mísseis do Irã, eles podem atingir toda a infraestrutura industrial do Estado de Israel. Eles podem atingir o aeroporto Ben Gurion, eles podem atingir as rodovias que ligam o norte ao sul de Israel, eles podem atingir as estações de dessalinização, eles podem atingir o reator nuclear de Dimona, eles podem atingir toda a indústria militar de Israel. E claramente com a capacidade de causar um processo de saturação nas defesas aéreas, sejam Iron Dome, sejam Barak, sejam Patriots, que pode efetivamente causar aí um dano existencial ou potencialmente existencial para Israel. Então o que eu vejo é que o perigo dessa expansão de uma guerra em Gaza, que já chegou à Cisjordânia, ontem, hoje, eu estou vendo coisas bárbaras na Cisjordânia, né? Em Nablus, em Tulkarm, bastante gente morta, bastante gente presa, né? Bastante gente ferida, bastante gente deslocada, já na Cisjordânia também. Então, o que acontece? Eu só vejo alguma lógica em aumentar a aposta da maneira que essa aposta está sendo aumentada para efeitos da criação de um cenário de guerra regional se nós estivermos falando de um tudo ou nada. De um tudo ou nada. E esse tudo ou nada poderia eventualmente incluir a utilização de armamento nuclear. Eu tenho esse receio. Porque nada explicaria que um país que tem a dificuldade que Israel tem hoje em Gaza, que tem a dificuldade que tem hoje no norte do Líbano, no sul do Líbano, no norte de Israel, que tem a dificuldade que tem, às vezes, para entrar no campo de refugiados de Jenin, na Cisjordânia, mesmo usando drones F-16, atacando com tanques, atacando com artilharia, pouco se importando com o chamado dano colateral, porque milhares de civis estão morrendo, então esse não é um dado a ser considerado. Que a aposta pela ampliação do conflito deva, eventualmente, ser uma possibilidade aonde a utilização de armamento nuclear seja considerada. E ainda sendo considerada sob a alegação para o mundo de que Israel, que certamente usará a cartada do Holocausto, a cartada do sofrimento do povo judeu na Segunda Guerra Mundial, estaria novamente ante a uma situação de risco existencial. Isso, sob o ponto de vista da população da Europa, dos Estados Unidos, a população do mundo inteiro, mesmo na América do Sul, no Brasil, na Argentina, no Chile, em outros lugares do mundo, na Rússia, na Ucrânia, no Japão, na Austrália, entenderiam, vamos dizer assim, de maneira menos dramática, que um risco existencial poderia justificar a utilização de um armamento nuclear. Agora a questão a ser colocada é a seguinte: há rumores também que o Irã estaria novamente trabalhando no enriquecimento a níveis superiores àqueles convencionados pelos acordos que foram rompidos pelo Trump, né? Em relação à possibilidade de estar caminhando para a construção de um armamento nuclear. Eu acho que o Irã não tem, hoje. Porque eu insisto muito que o Irã, por suas tradições religiosas, por toda essa concepção de vinculação das autoridades xiitas com os aspectos deliberativos da política, os iranianos insistem, inclusive para seu público interno, que existe uma fátua, um decreto religioso do Ayatollah Khamenei, que diz que está proibida a construção de armamento nuclear. Essa proibição, ela pode ser revertida, mas com uma alegação de que há também risco existencial à República Islâmica do Irã. Tá? Então, o cenário que está se delineando, onde você tem Israel com o armamento nuclear, com a possibilidade de utilização, é um governo israelense que tem ninguém mais, ninguém menos do que extremistas de direita, né? Extremistas de direita vinculados a grupos ainda mais radicais, né? Então, dentro desse cenário, você pode considerar eventualmente a possibilidade do Irã reverter essa fátua e eventualmente construir um armamento nuclear. Então você vai possivelmente caminhar para uma construção de um conflito regional que pode ser, teoricamente, pelo menos o risco existe, nuclear.
tá? E aí realmente é bastante complicado. Duas situações se colocam para mim de uma maneira muito clara. Uma delas é que isso realmente vira um conflito regional. Hoje o Irã respondeu autorizando os grupos aliados ao Irã, no Iraque, a atacarem uma base dos Estados Unidos em Arbil de forma permanente. São ataques que causam mais danos, ainda que os Estados Unidos não tenham se manifestado sobre os danos de hoje. Atacar o Golã, ainda que numa área aberta, tem um significado político. Um abraço para a Geocidade, obrigado pela presença. Inclusive eu já participei no Geocidade aí, batendo um papo com o pessoal de Santa Catarina. Um abraço para vocês, sucesso no trabalho. E eu vou dizer para vocês que realmente o cenário de uma guerra regional, onde você tem uma potência certamente nuclear e a outra potencialmente pode se tornar uma potência nuclear na medida das suas possibilidades, vontade e capacidade de fazê-lo, realmente é muito arriscado. Tá? E a outra possibilidade é que, cientes dessa situação, que é uma situação limite crítica, as partes encontrem um mau acordo, que talvez seja melhor do que uma, entre aspas, boa guerra que leve a milhões de mortes. A milhões de mortes. Porque se você já tem, tá, praticamente 30 mil palestinos mortos, né, 1.400 aproximadamente israelenses, 30 mil palestinos mortos, né, nesse momento. Tem milhares de mutilados, de gente debaixo dos escombros, de desaparecidos e tudo mais. Imaginem vocês numa guerra que envolva capacidade de destruição, que tem o Hezbollah, e não subestimemos que tem a própria Força Aérea de Israel e sua capacidade missilística em relação à destruição que possa ser perpetrada contra o Líbano, e a entrada do Irã. Gente, vocês talvez não tenham ideia da capacidade missilística que o Irã acumulou nesses 30 anos. E por que eu digo aqui nesses 30 anos? Porque depois da guerra de 91, onde o Iraque foi praticamente esmagado, né? Eu não estou nem chegando a 2003. Em 91, porque você já institui uma série de embargos em relação ao Iraque, você já institui uma série de limitações, inclusive ao desenvolvimento da indústria militar iraquiana, você teve a limitação dos mísseis iraquianos a 150 quilômetros, tudo que era material de uso dual era difícil, proibido, não é, de entrar no Iraque. E o Irã, naquele momento, percebeu que ele poderia ser o próximo. E na medida em que percebeu que poderia ser o próximo, o Irã vai e começa a se armar. Começa a desenvolver, inclusive, uma característica autóctone da própria indústria de defesa nacional.